bateu na campa e disse: aqui não tem homem não, coloquem essa mulher para fora. E o vaso calou-se. Daqui a pouco, irmão Josué, Deus levanta esse vaso, leva lá na base do púlpito, coloca o dedo à ponta e diz: confessa o teu pecado, para saberes que eu sou Deus que falo contigo, te ferirei, e a medicina não encontrará ou descobrirá a origem da doença. Anos e anos enganando a igreja, enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. E o irmão me disse, a coisa foi tão tremenda que eu fui ao sepultamento. O caixão estava fechado. Não somente fechado, mas a tampa totalmente opaca, sem dar visibilidade ao seu rosto. Irmãos, que coisa tremenda, não é isso? Esse é o Deus da igreja que cobra e dá recompensa tanto aos que são fiéis, tementes e obediência, tanto quanto àqueles que perderam o temor, que perderam o rumo, o caminho, estão desviados e desviam muita gente. A paz do Senhor Jesus. Hoje são 9 de fevereiro de 2025. Essa pregação, o iniciozinho aí, do pastor Elienay Cabral, foi proferida nos púlpitos do Templo Central da IEADPE. Está reverberando até hoje nos ouvidos, no coração e na esperança de quem conhece que os caminhos pelos quais esta igreja está sendo levada não são caminhos que agrada a Deus. Em função disso, eu vou deixar aqui a mensagem dele no final, que eu vou sempre repetir aqui, mas eu queria narrar ou contar um fato, um episódio, que nos deixa numa condição de saber, entender que por mais coisas que venham a acontecer, ou estejam acontecendo no seio dessa gestão, o dono da igreja é Deus. E que ele não está alheio a nada, absolutamente nada, do que vem ocorrendo contra a sua vontade, ofendendo a santidade de Jesus, de Deus, da igreja, obviamente manchando as vestes da noiva de Jesus. Irmãos, eu quero contar um fato aqui, que esses crentes novos, neófitos, esses obreiros que seguem cegamente esse gestor desviado, e por negligência, ou por comodidade, ou por estarem se beneficiando desses desvios de conduta, onde a moeda é o dinheiro, não é o temor, não é a fé, não é a confiança, não é a submissão, não é a humildade, não é a união e também não é a comunhão. Então, a moeda corrente é o real, o dólar e o euro. Então, para você que confia cegamente nesse homem ou nessa gestão, eu quero contar um fato aqui para que você passe a entender que Deus está atento, os seus ouvidos, os seus olhos, a tudo, absolutamente tudo que vem ocorrendo nessa igreja. E ao seu tempo, ele vai tomar as providências. O interessante é que quando Deus toma e Deus age, o homem se reduz ao pó, reconhece o seu estado de nulidade. Você lembra-se de Saulo de Tarso? Você lembra-se de Nabucodonosor? Você lembra-se também de Belsazar, de Faraó? É a mesma coisa, salvaguardada, obviamente, as devidas proporções. Então, irmãos, eu vou contar aqui a você um caso que vai mexer com muita gente. Vai aumentar a fé, vai aumentar a confiança e vai aumentar, o cuidado que você deve ter no seu caminhar, no seu proceder, no seu tratar com as coisas de Deus. Eu vi rumores de que um certo pastor, e esse pastor, vejam só, eu não estava aqui, residindo em Pernambuco, porque eu me ausentei, tenho que contar nos mínimos detalhes, eu me ausentei de 89 a 2004, a dezembro de 2004. E nesse intervalo ocorreram muitas coisas que, de onde eu estava, eu tomava conhecimento. E quando eu voltei, eu me inteirei de muitas coisas.
Então, o ano passado, eu liguei para uma pessoa que não está residindo aqui no estado de Pernambuco, mas que residiu, conhece ou conheceu esse pastor, tinha intimidade com esse pastor e se relacionava com esse pastor. E eu liguei e perguntei: ô fulana, me diga uma coisa, você sabe de que morreu o pastor fulano de tal? E esse pastor teve em missões em um país da América Latina. Era um homem de boa aparência, era um homem que desde a sua mocidade, como eu falei, eu criança, adolescente, já o conhecia muito moço, né? Ainda jovem casado. E esse homem foi para missão em um país aqui das Américas, ou da América do Sul. E na sua volta, tanto lá na sua estadia, surgiram vários rumores. E aqui também. Acontece o seguinte, eu perguntei: você sabe de que esse pastor morreu? E ele disse: meu irmão, eu fui ao seu velório, ao seu sepultamento. A coisa foi tão tremenda que sequer o caixão foi aberto. A coisa foi tão tenebrosa que ninguém viu durante o velório a sua face. Morreu de uma doença misteriosa e que deixou muita gente com uma grande interrogação. Por quê? Como aconteceu? Visto que, até hoje, a medicina não descobriu a causa-morte. Pode estar lá no atestado de óbito alguma causa, mas a causa fundamental jamais foi identificada. Então, essa pessoa me contou: olha, em uma determinada congregação aqui da cidade de Olinda, eu estava lá e presenciei, preste bem atenção. Esse pastor chega para dirigir o culto. A pessoa me contou. E quando ele começou a entregar a mensagem, Deus toma um vaso no meio da igreja. Desses vasos que foram calados, desses vasos que estão sendo amedrontados, desses vasos que estão sendo cerceados, desses vasos que estão sendo vigiados para não profetizarem ou não revelarem à igreja a situação que está ocorrendo e que Deus quer que a igreja saiba. Então Deus toma esse vaso no meio da igreja e diz: homem, confessa o teu pecado. Irmãos, irmãs, olha para mim aqui. É muita coragem. Deus tomou o irmão, uma irmã no culto de ceia, aqui numa cidade próxima a Recife, onde este pastor estava escalado e disse: homem, estou te dando uma oportunidade, confessa o teu pecado. Então houve aquele suspense na igreja. E o pastor, que estava no púlpito, estava começando a entregar a mensagem, bateu na campa e disse: cale-se, manda essa irmã se calar. Manda essa irmã se calar. Aqui não tem homem não, para botar essa irmã para fora? E eu escutando, e ele me contando isso. Disse: eu presenciei. Então, a irmã se conteve. E ele começou novamente a falar para a igreja, entregar a mensagem, pregar a palavra. Compreendeu? Talvez naquela ocasião, muita gente até sentiu a presença de Deus porque a palavra gera vida. Naquelas palavras transmitidas por ele, muita gente glorificou a Deus, umas porque sentiu a ação poderosa, o efeito da ação poderosa da palavra transmitida, e outros ou outras que glorificaram, como hoje, que não sabem nem o que era que estava sendo falado. Então começou novamente a falar. Deus toma esse mesmo vaso, vai até o púlpito, olha só, irmãos, e diz: para que tu saibas que sou eu que estou falando, estás ferido de uma enfermidade que a medicina não vai descobrir. E aconteceu, meu irmão, que depois dali de poucos dias, o homem adoeceu, a pessoa me contando. Adoeceu e exame daqui, exame dali, médico daqui, médico dali, internamento daqui, internamento dali, e o homem sumindo, um mistério tremendo, e de repente morreu o homem. Diagnóstico: ninguém sabe ou ninguém soube o que. E o irmão me disse: a coisa foi tão tremenda que eu fui ao sepultamento, o caixão estava fechado. Não somente fechado,
mas a tampa totalmente opaca, sem dar visibilidade ao seu rosto. Irmãos, que coisa tremenda, não é isso? Esse é o Deus da igreja que cobra e dá recompensa tanto aos que são fiéis, tementes e obediência, tanto quanto àqueles que perderam o temor, que perderam o rumo, o caminho, estão desviados e desviam muita gente. E atrás deles, ou dele, também vai muita gente. Passado, irmãos, uma semana, eu liguei para um irmão, presbítero da igreja. Eu disse: irmão fulano de tal, o senhor que é muito antigo na igreja, prestem bem atenção. O senhor que é... Isso ano passado, né? Mais ou menos ali por mês de setembro, agosto, setembro. Eu falei para ele: o senhor que é muito antigo na igreja. Eu estava fora de 1989 a 2004, e o pastor fulano de tal, que eu conheci, que foi para uma missão, né, como missionário num país aqui da América do Sul, e voltou, e demorou muito pouco tempo. De que foi que ele morreu? E o presbítero me disse: irmão Josué Augusto, homem, deixa eu te contar uma coisa. Não falei nada para ele. E ele me disse: olha, eu estava escalado para uma ceia com ele. Eu havia sido separado para o presbitério há pouco tempo. E de repente eu fui com esse pastor dirigir a ceia nessa cidade próxima a Recife. E chegando lá, o culto começou e na hora da mensagem, ele disse para mim: ô fulana, você entrega a mensagem. E eu falei para ele, disse: não, pastor, eu sou presbítero, o senhor é pastor, missionário, quem vai entregar a mensagem é o senhor. Tudo bem. Irmão Josué, o homem começou a entregar a mensagem. Quando ele começou, Deus levanta um vaso lá no meio da igreja e diz: homem, confessa o teu pecado. E disse mais algumas coisas sobre as quais ocorreram as circunstâncias do seu pecado, sem evidentemente dar detalhes. E ele disse, irmão Josué, bateu na campa e disse: aqui não tem homem não, coloquem essa mulher para fora. E o vaso calou-se. Daqui a pouco, irmão Josué, Deus levanta esse vaso, leva lá na base do púlpito, coloca o dedo à ponta e diz: confessa o teu pecado, para saberes que eu sou Deus que falo contigo, te ferirei, e a medicina não encontrará ou descobrirá a origem da doença. E ficou aquele clima na igreja que os irmãos já sabem como é que fica, não é? Mas Deus, ele é o Senhor, ele é o dominador de tudo, acalmou o vento, acalmou a tempestade, e Deus, muitas pessoas dizem, Deus está no controle, e Deus está no controle mesmo. Abram os olhos vocês, gerentes da IEADPE, do gestor presidente ao auxiliar que tem tratado a igreja de Deus sem considerá-la como a noiva pura, imaculada, que vai casar-se com Jesus e vai ser apresentada a Deus. Abram os seus olhos, porque Deus cobra. Então, irmão Josué, ele disse: olha, igreja, não ligue para isso não, bota essa irmã para fora. Você sabe por quê? Conheço desde mocinha. Conheço desde mocinha, veja só o que disse. E isso é vingança. Isso é vingança. Então ficou aquele clima. E a igreja glorificou, outros ficaram com medo. Mas, irmãos, passado o tempo, esse pastor foi acometido de uma enfermidade. Como eu falei, exames para lá, exames para cá, e ele me contando. E a coisa piorando. Esse presbítero me dizendo, encontrei a sua esposa depois do caso e perguntei: como é que está o irmão fulano, o pastor fulano de tal? E ela olhou para mim, irmão Josué, desabou num choro. Disse: olha, presbítero fulana, ninguém entende. As coisas cada vez mais se agravando, o estado dele piorando, se deteriorando, não há medicação que dê jeito, e a medicina, os médicos não descobriram qual a enfermidade dele. Irmão Josué, poucos dias depois, o pastor morre. A coisa foi tão grave, irmão Josué, que o caixão foi selado. Não somente o caixão selado, mas como normalmente aquele visor que se coloca na frente do caixão, sobre a face da pessoa, estava totalmente vedado, opaco. Por quê? Disseram: morreu podre. Não sei detalhes. A informação que eu tenho de ambas as pessoas
é que o rosto apodreceu. Um enigma que até hoje permanece. E a igreja está aí. Esses obreiros novos não entendem o agir de Deus. Vejam, é esse cuidado que eu fui obrigado a chegar aqui e dizer essa semana, porque fui tocado, sabia disso desde agosto, e eu fui impulsionado a relatar para você, mau obreiro, idólatra, você que beija gestor presidente, você que o chama de meu pai, você que chama de anjo, você que chama de o homem de Deus e sabe de todas as irregularidades, todos os desvios de conduta, todas as não conformidades, todas as ações, as atitudes que tem tomado por conta da caneta e do poder financeiro, e vocês se calam porque é conveniente para vocês. Saibam que Deus cobra para você, gestor presidente, auxiliares, secretário, primeiro tesoureiro, vice-presidente, assessor. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para vocês e para a igreja. Está escrita no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, todas as vossas atitudes, todas as vossas ações que têm prejudicado a igreja de Deus, tem vituperado, ultrajado a noiva de Jesus. Todas as vossas ações feitas, planejadas, concebidas, arquitetadas, mesmo no mais íntimo do vosso ser, dentro do vosso quarto, todas as vossas atitudes, vossos pensamentos estão diante de Deus. Vossos acordos, vossos conchavos, vossos planejamentos, vossos planos, vossos passos que tem dado e tem trazido prejuízo, escândalo à igreja de Deus. Saiba que Deus é o dono da igreja. E assim, como foi com esse pastor, que a cobrança foi de imediato. Não sei, e sabendo, né, como foram algumas coisas no seu caminhar com relação à tratativa com a igreja. A tratativa com a igreja, me parece que quando estava na missão, no exterior, não sei, assim, eu digo não sei porque eu não quero dar detalhes, mas assim, irmãos, Deus cobrou, está sepultado, aguardará a ressurreição, não sei se é a primeira, não sei se é a segunda, eu sei que vai comparecer diante de Deus para responder pelos seus atos. Então, irmãos, irmãs, igreja, obreiros, obreiras, não se deixem enganar. Não se deixem ludibriar. Não sejam negligentes no tratar, no cuidar, no planejar, no fazer. Quem lhe salvou, ou quem salva, é Jesus. Porque foi Ele quem morreu, foi Ele quem comprou para Deus homens de toda tribo, povos, nações e línguas, e é Ele, somente Ele, pelo seu poder, que os farão, nessa composição da igreja, vencer a gravidade em um corpo transformado e chegar às regiões celestiais, na cidade santa, onde lá não entrará idolatria, não entrará feitiçaria, não entrará a mentira e não entrará a desunião e a falta de comunhão. Portanto, o que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Tem muitos obreiros que estão aí, já perderam o escudo de ouro do seu ministério e agora estão vivendo uma farsa, estão vivendo uma imitação barata, porque eles não conseguem mais ter a presença de Deus em suas vidas. Já estão caídos há muito tempo e não querem reconhecer isso. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, vem sendo atacada. Roboão perdeu esses tesouros da casa real e da casa de Deus, significando que o povo ficou sem as defesas da casa de Deus, que todos ficaram expostos ao vexame, à zombaria dos seus inimigos. Todos tiveram a sensação de perda, de derrota, de humilhação. Foi uma coisa terrível. Todos. A igreja de Jesus, hoje, vem sendo atacada de todos os lados, por inimigos intelectuais,
por inimigos morais e espirituais que estão tentando usurpar as nossas conquistas. Muitos líderes cristãos atuais já perderam seus escudos de ouro. É por isso que eles aderem a toda forma de movimento espiritual para maquiar a realidade espiritual, para esconder aquilo que eles já perderam há muito tempo. Caríssimos, como profeta de Deus nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, eu quero lhes dizer, precisamos cuidar de nossas fronteiras teológicas. Precisamos vigiar nossos valores. Precisamos fazer mais do que exibir nossos escudos de ouro. Precisamos de fato ficar atentos contra as surpresas dos saqueadores. Permita dizer ainda mais, de forma bem individual, meus queridos irmãos, nossos escudos pessoais, nossas posturas comportamentais, nosso compromisso com Deus tem se enfraquecido nesses tempos modernos. O problema é que nós não queremos reconhecer isso. Preferimos ostentar o que não temos mais. Sabe o que Jesus disse? Jesus declarou que o diabo é ladrão e salteador. E ele sempre procura oportunidade para saquear nossos valores espirituais. Saqueadores maléficos que nos perscrutam. Ladrões de nossos valores morais que nos espreitam o tempo todo. São inimigos que esperam que nós nos descuidemos da nossa fé para nos assaltarem, para nos derrubarem. Existem muitos meios pelos quais o diabo quer roubar de nós os nossos escudos de ouro na vida material, na vida política. É incrível como tem gente. Eu estou falando especialmente para pastores e obreiros aqui, como alguns obreiros estão se vendendo barato para essas coisas. Como eles perderam o temor de Deus, estão se deixando levar por tudo isso. Mas Deus é justo juiz, diz a Bíblia, e julga com equidade. Se você está enveredado por um caminho que não é o caminho do Senhor, que é o caminho da vaidade, da presunção, então está na hora de você se acordar, se arrepender, porque o nosso Deus é rico em misericórdias para nos ajudar. Aleluia, 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 aleluia. Permitam-me dizer ainda mais uma coisa. Temos sido saqueados dos dons espirituais que se tornam raros a cada dia em nossas igrejas. As raras manifestações espirituais autênticas ainda sofrem as mais variadas críticas. Até um bocado de pastor assembleano, pastor Ailton, que não deixa o Espírito de Deus operar livremente na igreja, como vocês aqui podem, nesta noite, servir ao Senhor com alegria. Estive em igreja em que se alguém se levanta para entregar uma mensagem profética, é repelida na hora de, pode parar porque aqui nós não queremos meninice. Meninice é de um pastor incrédulo, de um pastor que não crê mais nos dons espirituais, que já perdeu o escudo de ouro. Isso é meninice. Se isso é ser da velha guarda, eu sou da velha guarda. Mas estou muito bem concentrado na realidade de hoje. É triste saber que nossos escudos de ouro têm sido substituídos por escudos de cobre. Sabe o que quer dizer isso? É o certo pelo incerto. É o integral pelo mais ou menos. É a verdade pela mentira. É a fé genuína pelo racionalismo carnal. Tudo isso nos leva a abrir os olhos para a farsa das imitações que estão aí, beirando e tentando entrar nas nossas igrejas. É disso que eu quero te falar agora para terminar. A farsa das imitações. Meu Deus do céu. Note o que o texto diz assim: em lugar dos escudos de ouro fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e traziam os escudos de cobre e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Essa escritura retrata o estado caótico a que foi submetido o reino de Israel. A partir de então, a história revela que houve uma divisão enorme no reino de Israel. 10 tribos se separaram, foram para um lugar. Roboão ficou apenas com 2 tribos. E essa divisão, provocada pelo orgulho, pela displicência espiritual, com a direção de Deus no reino de Israel, produziu o caos espiritual que até hoje estão tentando recuperar o que já perderam. Até hoje, nunca mais recuperaram os escudos de ouro. Nunca mais conseguiram recuperar os tesouros da casa de Deus, nem tampouco os tesouros da casa do rei. Meu Deus do céu. Isso nos ensina, irmãos, que quando estamos fora do projeto de Deus, nós temos a tendência de buscar formas, meios e substitutos da verdadeira fé. O rei Roboão passou a viver com seus príncipes, generais e sacerdotes uma farsa. Ele trocou o ouro pelo cobre, ele trocou o genuíno pelo falsificado, ele trocou o verdadeiro pelo que era mentiroso, ele trocou o puro pelo impuro, ele trocou a sinceridade pela hipocrisia, ele trocou o autêntico pelo falso. Nós sabemos que no campo da tipologia bíblica os 2 metais são distintos. O ouro tipifica a realeza, a glória, a dignidade, a resistência, a durabilidade e a sinceridade. Mas o cobre é um metal feito de uma liga que envolve geralmente às vezes um pouco de bronze e de estanho, e dizem as traduções que até tiveram dificuldade para essa tradução literal de que isto é uma realidade. Essa combinação de cobre com bronze torna o metal ainda mais inferior do que o ouro. O cobre, quando polido, brilha como ouro, mas seu brilho e cor não tem durabilidade. O que o rei Roboão fez foi uma troca de valores. Houve uma mudança de atitude. Desenvolveu-se entre ele e os seus príncipes e generais e tal um espírito de mentira, uma tremenda de uma hipocrisia. Criou-se um estado do faz de conta. Fazer conta que é, do parece que é, mas não é. É mais ou menos isso. Toda vez que o rei Roboão entrava no palácio ou no templo, a guarda real embraçava os escudos de cobre polidos e brilhantes para dar a ideia de que tudo era como antes. Mas tudo não passava de uma farsa. Se contextualizarmos essa história, chegaremos à conclusão de que nossa história hoje
hoje vivemos em muitos lugares e muitas igrejas uma história bem parecida com a história de Israel. A semelhança do povo de Israel, a igreja vem sendo invadida no seu seio por saqueadores que querem saquear a igreja dos seus valores maiores. Nossos escudos de ouro, irmãos, são desejados e são visados pelo inimigo. E quem são esses escudos? São os nossos valores doutrinários, são os nossos princípios éticos, são os nossos bons costumes, é a nossa liturgia, é o nosso louvor, é a nossa fé. Tudo isso está correndo o risco de ser roubado, de ser saqueado. O ouro doutrinário de muitas igrejas por aí já tem sido roubado. Não há mais nem culto de doutrina. Os cultos de doutrina são os mais pobres, são os mais miseráveis, onde o povo nem tem mais prazer de estar lá, porque seus líderes não têm mais nada para dar, não tem mais nada para pregar. Que há muito tempo eles não se ajoelham para buscar de Deus a unção, o poder, a autoridade para poder pregar a palavra. Essa que é a verdade. Então eles preferem viver um estado do falso brilho do cobre. É o estado espiritual do parece que é, mas não é. É o estado do verniz espiritual. É o estado do polimento pentecostal. É o estado da emoção em detrimento da razão. É o estado da fé epidérmica, daquela que arrepia a pele e do arrepio dos pelos. Esse é o estado de muita gente. Eu me arrepiei, então eu estou sentindo a presença de Deus. E quando ele sai, depois passou o arrepio, ele volta a fazer a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas. É lamentável, irmãos. É lamentável. Eu fui de uma determinada igreja para pregar e eu me senti mal no púlpito daquela igreja. Eu não sabia explicar. Eu orei, Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? A igreja estava convivendo com um homem adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba.